Quantos estão animados hoje? Amém? Aleluia. Jesus falou: tende bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se atemorize o teu coração, né? O Senhor é a nossa paz. Aleluia. Vamos orar, amados, assim mesmo como estamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Continua nos ministrando, dá-nos a tua palavra, Senhor, no coração de cada um, Pai. Usa-nos, ó Deus, na tua presença, conforme a tua vontade. Repreendemos toda obra maligna, declaramos a tua vitória, a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Todos os demônios vencidos e expulsos, debaixo dos nossos pés, expulsos também desse lugar, em nome de Jesus. Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Amém, amados? Quero abrir com os irmãos em Isaías 56. Aleluia. Que bênção, né? Trabalho dos jovens aí, adolescentes. Vibramos. Também fui lá buscar, levar. Vi aquele friozão lá no... Mas que gostoso, né? Pensei que os irmãos são corajosos mesmo. Aleluia. Glória a Deus. A gente marca e não sabe, né? O batismo do domingo passado foi aquele calorzinho legal, né? Mas também tinha que entrar na água, né? Agora deu friozão, mas é só se agasalhar. Diz pro teu irmão, é só se agasalhar, né? Aleluia. Glória a Deus. Podemos nos agasalhar. Quem sabe quantos também não tem o agasalho necessário, suficiente. Tem bastante roupa aqui embaixo, né? Vejo os irmãos trazendo roupa aí. Olha, essas campanhas de agasalho, eu acho que a gente tem que, se não distribuir aqui, nós temos que largar essas roupas aí no inverno, chegando o inverno, né? Quer falar, Jorge? Muita gente aí, né? Sempre vem bem uma roupa a mais. A gente está programando para sábado agora, é dia 31, né? Uma distribuição de roupas ali na sala de culto em Olarias. Então, os irmãos que desejarem pegar uma roupa ali a partir das 3 horas, das 3 às 5, né? 2 horas, então, para os irmãos ali escolherem alguma roupa. Tem bastante coisa, a gente vai transportar isso para lá durante a semana. E sábado de manhã, então, a equipe ali vai organizar isso, né? E aí os irmãos podem passar no brechó da comunidade, né? Isso aí está à disposição dos irmãos. Se quiserem também convidar alguma pessoa, te lembrou para os irmãos lá também, uma pessoa que você sabe que necessita de roupa, e você pode levar essa pessoa junto, até um contato ali para entrar em contato com os irmãos que estão ali, vai ser legal. Isso aí. Aleluia. Amém, amados? Irmãos, 2 semanas atrás nós ministramos aqui sobre fundamentos da casa de Deus. Foi 2 semanas atrás, se não falha a memória, mas eu acho que é isso aí. Então ali nós ministramos sobre convém a tua casa, Senhor, convém a santidade. Quantos lembram? Vamos ver quantos lembram. A tua casa, Senhor, convém a santidade. Nós lembramos a unidade é um fundamento da casa de Deus, para edificar a casa de Deus, porque Jesus disse, se houver divisão, como é que a casa vai subsistir, né? E Jesus orou também para que eles sejam um, assim como o Pai e o Filho são um, também os irmãos sejam um, né? Que o modelo de comunidade, de amor, é o modelo eterno do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o amor de comunidade que nós devemos viver. Essa unidade, então, um fundamento da casa de Deus é o amor, também a comunhão, né? Santidade, unidade, comunidade em amor, o amor, né? Serviço uns aos outros, as mutualidades, o amor. Tinha mais um agora que a adoração, né? A unidade, amor, comunhão, santidade. E aí nós mencionamos no roteiro, eu mencionei também um aspecto que eu quero frisar hoje à noite, tá? Que a casa de Deus é chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Está lá em Isaías, no Antigo Testamento.
Então, um fundamento da casa de Deus, amados. No Antigo Testamento, referindo-se ao templo, né? Mas nós já vimos que no Novo Testamento nós podemos nos referir à igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus, templos do Espírito Santo, somos membros uns dos outros. Jesus é a cabeça, e nós somos o corpo de Cristo, família de Deus, templo do Espírito Santo, onde cada um de nós é uma pedra viva nesse templo. Amém? Jesus é a pedra angular, o fundamento dos apóstolos está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular da igreja. Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a confissão de Pedro, né? O próprio Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E hoje eu queria trazer mais um fundamento, amados, que eu citei no roteiro, mas não explanamos aqui há 2 semanas atrás. Vamos então, assim como que uma continuidade, né, ou mais um aspecto, que nós devemos ser casa de oração. Casa de oração para todos os povos, né? Lá em Atos, capítulo, no início do livro de Atos, diz assim: eles permaneciam, os discípulos, a igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos, na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, a koinonia, né? A palavra grega koinonia, comunhão, ter as coisas em comum, a mesma fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e também ter tudo em comum e ter uma vida de comunidade, de família, né? A ponto que eles estavam até vendendo as coisas e distribuindo para aqueles que tinham alguma necessidade, né? Então, a vida de comunidade, permaneciam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, diz ali também, em Atos capítulo 2, né? Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, havia temor de Deus em todos os corações, e em todos os corações tinha temor do Senhor, um fundamento também, que é a santidade, né? Santidade ao Senhor, e diz assim, em sua alma havia temor do Senhor, e diz, eles permaneciam nas orações. Aonde eles permaneciam? Nas orações. E aí também diz que dia a dia iam sendo acrescentados aqueles que eram salvos, dia a dia iam sendo acrescentadas pessoas da comunidade cristã àquela comunhão. E também diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós cremos também hoje os sinais, os prodígios, as maravilhas, né? E as curas também acontecem na casa de Deus, e a partir da casa de Deus, né? O corpo de Cristo, amém? Quantos poderiam dar testemunho que foram curados por Cristo uma vez na sua vida ou mais? Vamos ver. Olha aí, quantas mãos levantadas, né? Aleluia, glória a Deus. E também milagres, prodígios e maravilhas. Vamos testemunhar e vamos falar, amados. E ali diz, nas orações. Não precisa abrir o texto porque eu já estou citando, né? Eles permaneciam nas orações. E eu vou fazer uma pergunta para nós, amados. Vamos ser honestos hoje, sim, sério. Mesmo os que nos visitam, né? Nós temos permanecido nas orações. Como é que está a tua vida de oração? Meia hora, 1 hora, 15 minutos, 2 horas, 5 minutos? E como é que está, além do teu devocional, a tua vida de oração, como é que está a oração comunitária, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, disse Jesus. Pequenos grupos. E se alguma coisa pedirem em concordância, concordemente um com o outro, será feito. Deus vai fazer e vai abençoar. Como é que estão as orações no nível congregacional, aqui da multidão, né? Hoje nós oramos aqui, Jorge há pouco orou, já oramos, cantamos. Quando cantamos, muitas vezes estamos também orando, adorando, falando com Deus, né? Mas como está a nossa oração no dia a dia, né? Como está a tua oração, a minha oração, grupos de oração, a célula está orando, está buscando a Deus a célula, que seja um momento final
buscando ao Senhor, ou no início, naquele momento de adoração, e entre as reuniões, como está a nossa vida de oração? Permaneciam nas orações. Será que estamos olhando mais televisão do que orando? É uma boa pergunta, né? Vou incluir a leitura bíblica também, a doutrina dos apóstolos, né? Permaneciam na palavra de Deus. Será que estamos gastando bem mais tempo na internet do que buscando o Senhor e orando, estando na sua presença, de joelhos, ou clamando, chorando, ou caminhando, de que forma estivermos na sua presença, né? Com o temor do Senhor, na rua, nos lares, no quarto, em casa. Onde temos colocado o nosso tempo? Onde tu tens colocado o teu tempo? Trabalho, estudos. Mas e as tuas horas de folga? Todo mundo tem as suas horas de folga. Tem que aproveitar aquelas horas também para te dedicar à comunhão com Deus e buscar a sua presença, né? De manhã, bem cedinho, quem sabe, ou à noite, ou de meio-dia. E também a leitura da palavra. Eles permaneciam, amados, nas orações. Se a igreja não permanecer nas orações, ela vira um clube social. Ela é família, pode ser família, mas ela vai ser uma família carnal, não uma família espiritual. Se nós fizermos refeições juntos, e como é bom, né? Permanecer na comunhão, como é bom. Mas se ficarmos só no bate-papo, na comunhão que é tão gostosa, só na pipoca, no chimarrão que é tão legal, né? Gostamos, mas não permanecermos nas orações, vai faltar um fundamento, vai faltar uma coisa importante. Como é que nós vamos ser chamados casa de oração para todos os povos? Né? Quantos querem fazer parte da casa de Deus, da casa de oração? Precisam estar na casa de oração para todos os povos. Presença do Senhor. Então, amados, sabe, estava pesquisando hoje na internet, hoje à tarde, uma comunidade que eu admiro. Queria saber um pouquinho mais. Lá de 1700, admiro, faz tempo já, mas sabia alguma coisa. Lá de 1700 e pouco, a comunidade dos irmãos moravianos foram liderados pelo conde Zinzendorf, né? Alguns já ouviram falar, outros talvez não. Mas aquela comunidade, eles foram perseguidos por causa da Contra-Reforma, por questões religiosas. Depois da Reforma, anos 1600, foram perseguidos, né? Eram originários do movimento pietista, que é um movimento dentro do luteranismo de busca de santificação, busca de piedade pessoal, de consagração, essas coisas que eu estou falando aqui, vida em comunidade, temor de Deus, né? E ali, alguns moravianos, esses que eram originários também, estou trazendo um pouco do aspecto histórico, amados. Eles eram descendentes espirituais de John Hus, que em 1400 e pouco foi queimado vivo por causa da sua fé em Jesus Cristo, fé viva em Jesus, né? Então esses moravianos, alguns estavam perseguidos então depois da Contra-Reforma católica, e por causa de perseguições religiosas eles não tinham para onde ir. E lá eles entraram na terra desse conde Zinzendorf, né? 1700 e pouco, e pediram para ficar ali. E o Zinzendorf era um homem temente a Deus, desde a sua infância, convertido, né? E ele amava o Senhor. Ele permitiu que eles ficassem ali, teve contato com essa comunidade, e se formou ali a comunidade de Herrnhut, se chama assim, naquele lugar, bem na divisa da Alemanha, né? Não sei se com a Polônia, mas na divisa, na Alemanha ainda. E formaram aquela comunidade, chegou a ter 300 pessoas, 600 pessoas ali. E amados, eles mandaram muitos missionários. Quem olhar o filme Primícias, tem aqui, eu acho que tinha em VHS, não sei se tem ainda em DVD, mas deve ter. Tinha antigamente em VHS, Primícias. As primícias do movimento missionário para o mundo todo. Aqueles homens, aqueles irmãos, liderados então por esse conde, né? Eles começaram a se vender se colocar como escravos ao redor do mundo, para a América, para as Índias, evangelizar pessoas simples, escravos, e assim foram levando o evangelho. E chegou um ponto, segundo estava lendo hoje também, tinha umas 600 pessoas daquela comunidade que tinham que sustentar 200 missionários, porque eles estavam inflamados pelo amor a Cristo, pregar o evangelho às nações.
Só que eles aprenderam a fazer tendas. Aqueles irmãos, eles tinham suas profissões simples e foram exercer a sua profissão também para conseguir se sustentar e serem missionários. Bom, mas um outro aspecto, amados, que eu queria frisar é que quando começou esse movimento missionário nessa comunidade, que tinha até diferenças doutrinárias e teológicas de várias vertentes, mas eles se uniram ali e Deus os colocou juntos, os batizou, né, uns nos outros, cheios do Espírito, certamente, creio, né? E certamente, e ali começou, eu vou ler para vocês aqui, eu anotei, junto com esse movimento missionário, havia um movimento de oração, casa de oração para todos os povos. Olha só, coisa linda. Peguei na internet aqui um site lá, traduzido, dizia assim: a reunião de oração memorável, eles já tinham cultos de orações, pequenos grupos de confessar as coisas íntimas uns para os outros, mas a reunião de oração memorável começou em 27 de agosto de 1727. Esta reunião de oração passou continuamente por 100 anos. Quanto tempo? 100 anos. Ela durou 100 anos. Casa de oração para todos os povos. Essa reunião de oração que ali iniciou em 27 de agosto de 1727 durou 100 anos. 100 anos. Foi realizada 24 horas por dia até 1827. O ano quando começou uma outra comunidade na Inglaterra, os irmãos Plymouth. No início eram 24 irmãos. Devia ser cada um 1 hora todo dia, né? Depois foi agregando muitos irmãos. E aquela reunião, 24 horas, durou 100 anos. Uau! Que maravilha, né, irmãos? Esse tipo de oração é muito inspirado, não sei se eles se inspiraram, mas é muito inspirado no tabernáculo de Davi no Antigo Testamento, quando ele colocou turnos de oração por 24 horas, turnos, né? Olha aqui, nós temos gente que chega aqui para fazer oração 24 horas. Tem ou não tem? Se pegasse cada um aqui, ó, mas tem que estar todo mundo, né? Afiado, cada um aqui, nós ia virar a noite aí, nós ia fazer oração 24 horas aqui, né? Pode ser, algumas igrejas fazem na sua casa. O irmão levanta, toca o despertador 3 da manhã até as 4 e ora ali. De repente tem um outro junto com ele também. Outros fazem num lugar, né? Pode ser no salão. Mas que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E aqui essa comunidade exerceu isso por 100 anos, né? Tem irmãos originários ainda, mundo afora, desse movimento, né? Certamente. Mais recentemente, amados, um exemplo atual, então, de oração 24 horas, nós temos o movimento IHOP. Pode pesquisar na internet, também tem até em português também, que é ali nos Estados Unidos, né? E eles estão quase, eu acho 15 anos, está fechando 15 anos, de 1999 até agora, orando sem cessar. E eles querem orar até Jesus voltar. Amém? Quantos vão dizer amém? Amém. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a minha? Como é que está a congregação na oração? De braços cruzados, será? Ou vamos pegar os exemplos bons e vamos nos mover em oração? Está uns 15 anos ali. Esse pessoal, sabe, eles vão estar aqui em Porto Alegre. Alguns irmãos do IHOP, no Kansas City, né? E eles têm uma base já em Florianópolis, eu creio. E os irmãos da Chuva Serôdia, o pastor Wilson conhece um pouco mais. E eles vão estar aqui por exemplo, amados, movimento de oração. Durante a Copa do Mundo, vai ter gente orando dia e noite. Aqui em Porto Alegre tem 2 lugares. 12 horas num lugar, 12 horas no outro lugar. Um lugar que eles estão cedendo é a sede da Chuva Serôdia. Nossos amados amigos, né? Vão estar cedendo, não sei se é o turno meio-dia, meia-noite. Tá, e o outro também, num outro lugar, em Porto Alegre. Então, eles vão estar orando os 31 dias da Copa, 24 horas de oração, na cidade sede. Não é só um movimento, tem vários movimentos.
trabalhando na Copa do Mundo. Que coisa poderosa, mas. E esse irmão que eu li, algo que ele escreveu, mandei para os presbíteros também, Normédio também, né? Eu acho que foi. Não, foi também, o Armando também. E ali eles estão preocupados com, por exemplo, esse segmento está preocupado, por exemplo, com a prostituição infantil e o aumento desse tipo de coisa, cuidar das crianças, porque a prostituição no nosso país, né? E essa questão da abuso sexual, abuso não, de contratação de serviços, turismo sexual, isso, obrigado, né? Também durante esse período aí, então tem muitos movimentos cuidando, amados, das crianças, dos adolescentes. Eles vão orar especificamente por isso e também pela nação, e durante a Copa do Mundo aqui, para o Evangelho ser divulgado. Outros estão divulgando o Evangelho com folhetos, estão nas cidades sedes, e que bom, vamos nós estar participando de alguma maneira, orando também, né? E nos mobilizando aí na Copa do Mundo. Vamos estar orando pela igreja, pelo povo de Deus, pelo país, pela nação. Precisamos tanto, amém? Tanto, né? Precisamos tanto mesmo do poder de Deus. Então são exemplos que permaneciam, e hoje também exemplos de permanecer nas orações, né? Oração 24 horas. Aleluia. Cada um de nós é um templo do Espírito, amados. Nós podemos marcar turnos de oração, se não temos agora, mas nós podemos estar sempre orando em casa, orando o nosso espírito ligado ao Espírito do Senhor, o Senhor nos chamando para orar, para interceder, 2 a 2, pequenos grupos. Aleluia. Fiquei contente essa semana. Ontem mesmo passou um rapaz por mim. Esse dia ele falou: olha, estou aqui, estou estudando, estou sem emprego, vim de fora. Ele já esteve aqui entre nós, né, visitando. E aí eu disse: outro dia eu disse, dei um contato e tal. Daí esse dia de novo, ainda estou sem emprego. Eu disse: vamos orar então. Orei com ele, na rua mesmo, na rua, mano, ora na rua, tá? Oração curta, né? Coloca a mão, oramos, Senhor, dá um emprego para ele em nome de Jesus, né? E ontem ele estava compartilhando: pastor orou, já falei até adiante, orou e abriu uma porta. Já me chamaram para fazer uma entrevista semana que vem aí, e pelo que ele falou, assim, é praticamente certo que ele vai pegar aquele emprego, mas parece que tem uma entrevista ainda no meio aí, né? Então, mas permanecer nas orações, tá? Nas intercessões. Quantos creem que Deus usa a oração, a intercessão para mudar a história? Amém? Diz para o teu irmão aí do lado, diz mesmo para ele, para ti também: seja uma pessoa de oração. Tu precisa ser uma pessoa de oração. Às vezes a gente pensa: não, é o irmão profeta lá, intercessor. Tem irmãos que vão ter, assim, na intercessão, bastante do seu tempo, mas eu creio que a igreja permanece na oração. Todos nós, orar é a mesma coisa que fisicamente respirar. Amém? Dá uma respirada bem funda aí. Solta o ar. Que bom que tem ar. A oração é a respiração dos pulmões espirituais, amados. Amém? De estar na presença de Deus, e de sentir a presença do Senhor, respirar a presença do Senhor, falar com Deus, ouvir de Deus, ter comunhão com Deus, e ter essa comunhão simples com o Senhor. Às vezes a gente pensa que fala em oração, não é para mim, isso é para os heróis espirituais, não. Daí a gente dá aqueles exemplos dos irmãos que oravam. Tem exemplo mesmo dos irmãos que oravam 8 horas por dia. Que bênção, né? Tem aquele exemplo do pregador do século XVIII também, o George Whitefield. Quem lê a biografia dele vai ver que chegava às 10 da noite, tinha gente na casa dele, ele mandava embora. Olha, podem ir agora que eu vou me recolher, eu vou ter que dormir. Eu acho que era 10 da noite, vou ter que dormir cedinho, né? Porque ele levantava às 4, e às 4 ele ia orar. E aí ele passava a manhã toda orando, até o meio-dia. E de tarde ministrava, de noite ministrava, de manhã era para comunhão com Deus. Amém? Mas também pregava para multidões de 20, 30, quem sabe 50 mil pessoas, sem microfone naquela época, né? Ou mais até. E foi um grande servo do Senhor,
um homem de oração. Então a gente às vezes pensa, isso não é para mim, né? Isso é para os heróis espirituais, os gigantes, homens e mulheres de oração, né? Que vão orar tantas horas. Mas uma oração simples de 5 minutos pode trazer a presença do Senhor. Um milagre pode acontecer com uma oração de alguns minutos. Amém? E às vezes a gente fica tão seco, né? E o Senhor está te chamando para orar e tu não atende, tu não ora, tu vai, liga a TV, pega o jornal, come uma coisa, vai fazer um passeio, né? Ou internet, coisas que rivalizam mesmo, né? Esses smartphones também, tudo está tão acessível ali. Que bom que tem versões bíblicas, né? Alguns estão usando. A Mônica me falou que tem a Bíblia em 400 línguas ali no aparelhinho dela, que nem é tão moderno teu, né? Mas está ali, 400 línguas, versões até 500 e pouco, será que é mesmo? Ah, que bênção, tá? Mas quanta coisa tem ali também que tira a atenção, né? E a atenção vai, aí tu vai no Facebook, tu quer olhar uma coisinha, né? 5 minutinhos, vou dar uma atualizada no Facebook, beleza? Alguns gostam, outros não gostam, tá? Atualizar, daqui a pouco uma coisa leva para outra, quando viu foi meia hora, 45 minutos, 1 hora. E aí depois, podia ter aproveitado melhor o meu tempo, né? Então domínio próprio, diga domínio próprio. 10 minutos, tá? E 1 hora para orar então, e ler a palavra, amém? Eles permaneciam nas orações, aleluia, permaneciam nas orações. Vamos ler aqui, Isaías 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os alegrarei na minha casa de oração. Na casa de oração há alegria. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, no templo de Deus, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa de Deus, o templo. Jesus ele usou essa expressão, ele deu uma varrida no templo. Pensa bem, o Senhor Jesus ele foi no templo, ele virou a mesa dos cambistas, ele expulsou os vendilhões do templo, porque ele disse, o zelo da casa de Deus estava sobre ele e o consumia, e ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então ele tinha que fazer uma reforma no templo ali. Provavelmente eles estavam vendendo para o sacrifício aqueles animais ali por um preço exorbitante, eles estavam lucrando, né? E o objetivo já não era só adoração, e tinha que fazer uma limpa no templo, e o Senhor Jesus fez aquilo. Está no Novo Testamento essa expressão, né? Casa de oração para todos os povos. E a igreja, amados? Lá pelas tantas, a igreja precisa de uma reforma. Diga reforma. Uma reforma poderosa, uma restauração, para que nós voltemos a ser também um lugar ou um ambiente fraterno de oração, onde Deus se manifesta, uma casa de oração, e não onde não prevalecem outros interesses, porque lá pelas tantas nós podemos perder a visão de ganhar vidas, formar vidas à imagem de Cristo, e junto com isso o ministério de oração e de poder de Deus, como o Jorge citou hoje aqui, aquele versículo, buscai pois o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, amém? Aleluia. Quero ler aqui uma heroína de oração, quer ver? Ana, no Novo Testamento, Lucas, profetiza Ana, Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. A profetisa Ana. Poucas vezes a gente fala sobre essa senhora aqui, essa viúva velhinha, né? Havia uma profetisa chamada Ana, ali no tempo do nascimento de Jesus, filha de Fanuel da tribo de Azer, avançada em dias,
idosa, né? Que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Que mulher abençoada, que presença de Deus ela tinha. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Ela profetizava e já evangelizava, porque tinha comunhão com Deus, os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluia. Amados, como é que nós vamos ser casa de oração? Como é que nós vamos ser uma igreja que ora, células que oram? Como nós vamos ser pessoas de oração? Muitos querem ser pessoas de oração e às vezes não conseguem, né? Porque, como eu disse, vamos levando a vida aqui e ali, não exatamente nos distraindo, mas coisas que concorrem com a prática de buscar a presença do Senhor. Mas cada membro do corpo de Cristo precisa ser um templo do Espírito, de onde jorra e flui o Espírito Santo, e precisamos priorizar buscar ao Senhor, tanto sozinhos como em grupos. Amém? Jesus falou muito claro, tanto sozinho, se quiser orar, vai e fecha a porta do teu quarto, busca o Senhor em secreto Ele vai te recompensar. Amém? Não façam como os hipócritas que gostam de orar nas praças. Não tem nada contra orar nas praças, mas se é com o objetivo de aparecer, porque eles gostam de aparecer nas praças, né? Se esse é o objetivo, não façam assim, porque assim fazem os hipócritas. E não usem de vãs repetições, Jesus falou também. Não precisa orar sempre a mesma coisa, sempre repetições, tipo assim, 10 tipos de oração assim, 10 assim, né? Porque os gentios é que fazem isso. Vocês, quando orarem, fecha, busca o Senhor em secreto. Podíamos chamar aquele lugar de quarto de escuta. Alguns chamam de lugar secreto, quarto de escuta. Vamos ouvir Deus. Tu, porém, quando orares, aí tu começa e Jesus ensinou. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Não creio para ser repetida toda vez, podemos orar o Pai Nosso também, né? Mas como um modelo de oração, de ação de graças, de petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então ele ensina que se tu não perdoa os que pecam contra ti, como ele vai te perdoar? Perdoa os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, os nossos devedores, né? Então o perdão está muito ligado com a oração. E o perdão 70 vezes 7, ou seja, a atitude do perdão. E os discípulos, eles disseram: aumenta-nos a fé. Quando Jesus disse: olha, se alguém pecar contra ti várias vezes ao dia e te pedir, estou arrependido e tal, perdoa, né? Então, aumenta-nos a fé. Então, amados, o perdão muito ligado com a prática da oração, essa transparência com Deus, essa comunhão com Deus. Amém? Santificado seja o teu nome, adoração. Venha o teu reino, intercessão, venha o teu reino. Bom, nesse sentido, amados, eu creio, um aspecto que eu queria frisar aqui importante: para nós ser pessoas de oração, nós precisamos estar quebrantados. Diga quebrantado. O que significa isso? Significa que o Espírito prevalece sobre a carne. Que na nossa luta diária, carne contra o Espírito milita contra a carne, prevalece o quebrantamento, prevalece o Espírito de Deus na nossa vida, e a nossa carne é crucificada. Amém? Ela é crucificada e o homem espiritual é edificado segundo Cristo. Então nós vamos orar mesmo, porque o Senhor vai nos chamar para oração, nós vamos atender, porque é natural, é normal o homem espiritual, a pessoa espiritual buscar a Deus e ser uma pessoa de oração. Amém? Agora, quem está na carne não consegue agradar a Deus, precisa ser quebrantado, tem que ser um vaso quebrado, para o Senhor fazer um vaso novo. Nós cantamos: quero ser um vaso novo, né?
como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Bom, aí começa a jorrar o Espírito Santo. Somos quebrados, a nossa própria vontade quebrantada, e os nossos sacrifícios a Deus começam a ser agradáveis e aceitáveis, e a nossa oração Ele ouve, vai ouvir e responder, porque agora Ele está vendo o Filho dele em nós. Amém? Aleluia. E não as obras da carne, que precisam ser deixadas de lado. Então, amados, nós precisamos de quebrantamento, ser quebrantados, a nossa vontade, entregar ao Senhor, deixar que Ele faça a sua vontade em nossa vida, ser pessoas humildes e mansas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, quem vai me ajudar agora? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, os discípulos, assim, amados, eles vão ter uma vida de oração na presença do Senhor. Parece que Pedro, Tiago e João não estavam muito quebrantados ainda, né? Não estavam ainda quebrantados o suficiente ainda, porque Jesus foi orar em agonia, em angústia, em sofrimento. Ele foi um tiro de pedra assim, distante, foi orar, né? Buscar o Senhor por uma hora ali. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Em Lucas diz que apareceu um anjo para ele, o consolou, fortaleceu, e diz que ele chegou a suar gotas de sangue, né? E aí ele foi para os discípulos, 3 vezes ele foi orar e os encontrou dormindo. Quem sabe estavam até roncando, né? Não diz na Bíblia ali, mas estavam dormindo. Como é que podia, né, irmãos? E Jesus disse assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito, a vontade está pronta, mas a carne rivaliza ainda. Vamos pegar no sono, vamos dormir. Não, podemos fazer uma vigília, mas vamos tão confortável debaixo das cobertas, vamos dormir bem, né? Mas tem hora que é para fazer vigília mesmo com Cristo. Ele te chama para levantar, amém? E deixar o conforto estar na sua presença, vigiando e buscando. Aleluia. E Ele vai fazer a obra. Desperta tu que dormes, diz Paulo para os Efésios, né? Então diz aí para o teu irmão, diz para ti, para o teu irmão: desperta tu que dormes, vamos despertar e vamos buscar o Senhor. Amém? Aleluia. Quebrantado. Já falei, nós precisamos ser pessoas de oração. Olha só o texto aqui, 1 Timóteo capítulo 2. Isso tudo que eu estou falando não é para assim só achar legal, que bonito e tal, não é para praticar. Nós temos que praticar. Se nós temos que botar estruturas novas aí de oração, amém, né? Para conter o vinho novo em odres novos. Olha só que texto poderoso, amados. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática. Antes de tudo, pois, eu exorto, eu rogo. Antes de tudo, Paulo está dizendo para Timóteo: antes de tudo, vamos evangelizar. Poderia ser. Antes de tudo, vamos pregar o Evangelho. Mas aqui diz: antes de tudo, vamos orar. Porque ali está o poder, ali está a eficiência, ali está a graça, ali está a presença, ali está a resposta. Amém? Ali está o Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Súplica é um pedido humilde e insistente diante do Senhor. Pode ser com lágrimas, uma súplica, um pedido. Se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Olha só, tem vários tipos de oração. Antes de tudo, eu quero que vocês
supliquem, use a prática de súplicas, a prática da oração, da intercessão, se colocar na brecha em favor de alguém, Deus vai te ouvir. E se ficar sem aquela intercessão, pode ser que aquela pessoa vai para o inferno, vai se perder, porque Deus te chamou para orar, para interceder, e tu não fez, né? Ou uma nação, ou uma cidade. Ações de graças, mais um tipo de oração. Gratidão, obrigado, Senhor. Tem dia que tu vai ficar na presença do Senhor só agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, por todas as coisas. Amém? Olha só, em favor de todos os homens. Isso aqui eu queria frisar, amados. A oração, por que ela é importante? Porque ela é em favor de alguém. Está vendo a bondade da oração? Ela está usando ela como prática em favor de todos os homens. Se a igreja não for casa de oração para todos os povos, o mundo está totalmente perdido, né? Se uma cidade não tem pessoas orando de dia e de noite, essa cidade está perdida. Mas se tiver pessoas orando, né, buscando a face de Deus, essa cidade vai ser abençoada. O teu bairro, essa cidade vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter alegria, vai prevalecer a graça de Deus. Amém? Um dia nós dizíamos assim: Lajeado, cidade da glória de Deus. Amém? Aleluia. Um povo que se levanta e ora. Glória a Deus. Pode ter caminhada de oração, passeata de oração, turnos. Lá na Coreia, os irmãos também. Eu nunca fui lá na Coreia, mas muitos já foram. E contavam as grutas de oração. Milhares de pessoas orando cedo de manhã, 6 da manhã, 5, 6, 7 da manhã. Centenas, milhares de pessoas. Não é à toa, mas que a igreja lá se tornou uma igreja cristã assim, as maiores do mundo, né? A montanha de oração, um quartinho, uma gruta de oração, onde as pessoas ficam ali, jejuam e oram também horas, e fazem e se revezam ali, aleluia. Em primeiro lugar, se usa a prática de súplicas. Alguém vai dizer: mas o que eu vou falar tanto tempo? O que eu vou falar meia hora com Deus? Tem aquele irmão que contava que achava que orava meia hora, uma hora. Um dia ele foi marcar no relógio. É bom dar uma olhadinha no relógio. Eu dou uma olhadinha antes e depois, para ter uma ideia. E ele achou que já estava meia hora. Ele foi, deu 5 minutos. Aí ficou meio, 5 minutos. Parecia que era mais. Mas que bom quando tem tanto gozo na oração que parece que passou 15 minutos e já fechou 45, já fechou uma hora. Amém? E foi tão graciosa, tão maravilhosa aquela comunhão com Deus. Então, amados, orações de graça em favor de todos os homens. E depois diz: em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Nós sempre lembramos, vamos orar pelas autoridades, devemos mesmo, em favor dos reis, governantes e das pessoas que se acham em cada área da sociedade investidos de autoridade. Deves orar pelo teu professor, pelo teu chefe, pelo teu patrão. Deves orar, sim. Pelo prefeito, pelos vereadores, devemos orar, sim. Aqueles que se acham investidos de autoridade na nossa cidade, na nossa região. Mas também diz assim: em favor de todos os homens, de todas as pessoas. Nós estamos numa posição em favor de todas as pessoas. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Essa é a vocação da igreja, amados: abençoar, transformar, abençoar vidas em favor de todos os homens, em favor de reis, todos que se acham investidos de autoridade. Para quê, irmãos? Olha só, agora nós vamos ver alguns resultados da oração. Um povo que ora. Dizem que na Inglaterra, no século, houve um movimento puritano, um movimento de avivamento na Inglaterra, dentro do anglicanismo, a igreja inglesa, 1600, 1700. Depois houve a Revolução Industrial, e aquele país cresceu muito, se tornou
um país assim, colonizador, e um império britânico, né? Se chama. Esse país cresceu muito depois dos Estados Unidos, também, originários dali, enviaram missionários para tantos lugares do mundo, mas dizem o que, amados? Que a Inglaterra foi livre de uma tipo revolução ou guerra por causa do movimento de oração, por causa da oração, por causa da busca a Deus. E na França não houve, e houve aquela Revolução Francesa que tantas pessoas morreram, né? E tantas catástrofes podem acontecer também por falta da oração, e tanta bênção por causa da oração. Quantos vão dizer amém? Amém, amados? Olha aqui, ó. Em favor de todos os homens, para que os resultados, vivamos vida tranquila e mansa. Não é vida preguiçosa, não. Vida tranquila e mansa, próspera, tranquila, onde as famílias se dão bem, onde pais e filhos buscam a Deus, onde a nação é abençoada, onde a cidade vence a violência, onde não é a violência que prospera, mas é a paz e a tranquilidade. Amém? Com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus quer isso. O que mais vai acontecer, amados? O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aí vai acontecer isso aí também, que as pessoas são salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a santificação, a vida nova com Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, diz Paulo, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E agora ele continua, ele volta para o tema da oração. Quero, portanto, que os varões, vamos ficar de pé os varões aí, vamos ver os homens aí, vamos falar para os homens. Varões de Deus, levanta as mãos, vamos levantar as mãos sem ira e sem animosidade. Força, glória a Deus. Fica de pé mais um pouquinho, não senta aí. Os varões orem em todo lugar, aqui na sede, lá em Olaria, mas não só aqui, em casa, em todo lugar, no teu quarto, na rua, no trabalho. Vai ter momento que tu tem que dar uma saidinha, vou lá tomar um arzinho, eu vou lá no banheiro, vou buscar o Senhor, ou ali mesmo, no escritório, onde tu estiver trabalhando, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Obrigado, amados. Uma boa turma, uma turma de homens de Deus, homens de oração. Aleluia. Amém. Das mulheres, né? Isso aí. Aleluia. Mãos santas, olha aqui, quebrantamento, a importância da santificação. Levantem mãos santas. Como nós vamos orar? Levantando mãos santas. Se tiver o pecado, eu tenho que confessar o pecado, eu tenho que endireitar meus caminhos, sem ira, sem raiva. Vai orar lá, buscar, está cheio de ira com a esposa, está bravo, tem que corrigir lá primeiro, né? Um dia a igreja era bem pequenininha ainda. Não sei se ainda estou praticando isso, mas acho que tão bem, né? Eu e a Finha também. Eu tenho que praticar, mas a igreja era bem pequena, assim, era lá em casa. E eu comecei a pregar, a ministrar. Tinha poucas pessoas. Eu acho que era a mãe, não sei se o Jorge estava lá. Era poucas pessoas lá em casa, na sala, uma salinha pequenininha. E no apartamento lá no Moinhos. E eu comecei o culto, era culto, amado, era o culto. Eu disse, irmãos, vamos ter que parar o culto um pouquinho. Fui no quarto que era do lado e tive que ajeitar com a minha esposa, sei lá, pedir perdão por alguma coisa, eu não me lembro bem o que era, ela, alguma coisa não estava legal, dava para fazer, né? Pensou que ia ser mais difícil, né, irmão? Aqui eu tenho que vir já no carro, Finha, tá tudo bem, tá tudo legal, antes de chegar aqui, né? Então, mas sem ira, sem animosidade, amém? Vamos andar nessa transparência aí? Às vezes, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixa a ira ficar para o dia seguinte, tá? Antes de dormir ainda,
Deixa passar, conversa, compartilha o mesmo com o irmão, né? Amém, amados? Sem ira e sem animosidade, sem um ânimo. E aí depois eu vou continuar a reunião, né? Foi uma bênção, deve ter sido uma bênção, aleluia. Então, sem ira e sem animosidade, sem discórdia, nós vamos buscar o Senhor com mãos santas, sem ira e sem animosidade. E aí Deus vai ouvir, aleluia. E as mulheres continuam aqui, da mesma sorte que as mulheres, elas também vão ser mulheres de oração, né? Traje decente, se atavinho com modéstia, e assim por diante aqui. Nós já vimos o exemplo de oração da Ana, né? Outro exemplo de oração das mulheres é a Ana no Antigo Testamento também, que pediu Samuel e foi lhe dado aquele filho que ela orava pedindo. Eli, o sumo sacerdote, achou que ela estava bêbada, embriagada. Ela falava, orava, mas não se ouvia. Ele disse: tu bebeu demais? Não, eu estou com aflição e ansiedade no meu coração, estou pedindo um varão, um filho para Deus. Pedido de Deus, Samuel se tornou profeta. Ela devolveu aquele filho lá para a casa de Deus e se tornou Samuel, o juiz, um grande profeta de Deus, aleluia, porque Deus lhe respondeu a oração, amém? Glória a Deus, amados. Pessoas de oração, nós devemos orar em espírito. Eu queria finalizar aqui lendo Judas, é um capítulo só, né? Judas, verso 20. Judas, verso 20, antes de Apocalipse. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como a gente se edifica na nossa fé santíssima? Orando no Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. A gente podia falar bem mais aspectos ainda. Jesus ensinou a insistir em oração, né? A viver uma vida de oração. Buscar e pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. E aqui diz, amados: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Feche os teus olhos. Diga para si mesmo: eu vou ser uma pessoa de oração. Vou passar mais tempo com Deus. Eu vou participar em reuniões de oração. Lá na minha célula, eu vou liberar mais tempo para oração. E sabe, nem é tanto o tempo, mas também a qualidade de alguns minutos. Às vezes, mais irmãos orando, menos tempo, para que todos possam também orar, interceder, adorar, render ações de graças, respirar a presença do Senhor. Aleluia. Orando em todo tempo no Espírito. Glória a Jesus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, nós te pedimos, Senhor. Fique em espírito. Nós precisamos nos achar em espírito. Deixar as obras da carne. Senhor, opera, Deus, que nós possamos erguer um altar de adoração na nossa casa. Nós não precisamos figuras, nós não precisamos coisa nenhuma, nós precisamos da tua presença, e tu já estás dentro de nós. Nós podemos ver o teu trono, ver a tua majestade, contemplar o Senhor. Quantos vão dizer: eu quero ser uma pessoa de oração, eu quero orar mais, e a congregação também permanecendo nas orações. Senhor, Senhor, faz dessa igreja aqui uma casa de oração para todos os povos, uma casa de portas abertas para todos os povos, para abençoar-nos, Senhor, como aquela comunidade de Herrnhut, que se tornou uma comunidade missionária, e eles oraram tanto tempo, 100 anos ininterruptamente. Senhor, assim nós queremos nos colocar como comunidade cristã em oração, abençoando em favor de todos os homens. Nós vamos orar, nós vamos suplicar, nós vamos render graças a Deus, nós vamos endireitar os nossos
nossos caminhos, nós vamos curtir, experimentar a Tua presença, Senhor, e vamos ser um povo profético, que vai profetizar como profetizava Ana, que profetizou a respeito do menino Jesus. Aleluia. Abençoa essa casa, Deus, a Tua casa convém a santidade, para que permaneçamos nas orações, levantemos as nossas mãos, Te adoremos, entremos na Tua presença, Senhor, às 6 da tarde, às 6 da manhã. Oh, Senhor, vem sobre nós, Deus. Diga, eu quero. Eu vou Te buscar, Deus. Eu não vou perder meu tempo. Eu preciso, porque eu tenho uma missão. Eu quero gastar os meus dias na Tua presença, Senhor, fazendo a Tua obra. Eu quero gastar os meus dias na Tua presença, Deus, ouvindo a Tua palavra, ouvindo de Ti, Senhor, como Maria quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, enquanto Marta se agitava, preparava os alimentos. Precisamos também servir, Deus, mas tem aquela hora, tem aquele momento, ó Deus, onde nos prostramos e onde nos deleitamos na Tua presença, Senhor, onde nos retiramos e precisamos deixar nossa ansiedade diante de Ti, as aflições, ó Deus, e ouvir a Tua voz. Aleluia. Deus te abençoe, amada. Busca o Senhor e Ele te recompensará. Busca o Senhor e Ele te ouvirá. Ele abrirá o céu sobre ti e te dará tudo que tu necessita. Essa é a promessa do Senhor. Eu te abençoarei. Abrirei o céu sobre ti, meu povo, e te darei o meu tesouro, as pérolas preciosas da presença de Deus, a sua palavra. Aleluia. O Senhor quer nos abençoar e dar riqueza espiritual, a fim de que abençoemos as nações, abençoemos a cidade, em favor de todos os homens, em favor dos investidos de autoridade. Senhor, abençoa a nossa cidade. Aleluia. Abençoa, abençoa, abençoa as autoridades, Deus, e que haja paz na nossa cidade, Senhor, que haja vitória e salvação. Oremos pelo avanço do Evangelho, pelo crescimento da igreja e pelo avivamento do Senhor. Quantos querem avivamento? Avivamento de Deus. Aleluia. Diga, eu quero avivamento, eu preciso do avivamento do meu estado, do Rio Grande do Sul. Pai, abençoa agora esse período da Copa do Mundo, nós entregamos a Ti. Abençoa esses movimentos de oração aqui em Porto Alegre. Abençoa esses irmãos que vêm de fora, são milhares que vêm de fora para abençoar a nossa nação nesses dias. Esses 22 irmãos que vêm ali dos Estados Unidos, do iHop, que vão estar em Porto Alegre, que abençoa, Senhor. Seja um grande ministério para Ti. Abençoa ali os lugares onde vai estar aquela sala de oração, aquele lugar da Tua presença, onde vão estar clamando, buscando ali, Senhor. E aqui os nossos grupos, Pai, grupos de jovens, de adoradores, ó Senhor. Enche a Tua casa com a Tua presença, com adoração e com oração, Pai. Quantos querem? Diga, eu quero, Deus. Aleluia, eu quero, Senhor. Diga, eu quero, Deus. Eu quero mais de Ti. Eu quero a Tua presença, Senhor. Aleluia. Começa a orar agora mesmo. Abre a tua boca, começa a orar, faz a tua oração. Deixa quebrar agora, quebrantar tua alma diante do Senhor. E com a música, começa a orar, começa a cantar um canto. Fecha os teus olhos, entra na presença do Senhor. Não fica pensando em outra coisa agora. Pode levantar as mãos, pode te ajoelhar. Oh, aleluia. Pode gritar o nome do Senhor. Quebra cadeias, Deus. Quebra, Deus. Quebra, Deus. Quebra, Senhor, a nossa vontade. Dá, Senhor, a Tua vontade. É o valor da igreja.
Aleluia. Bem-aventurado firmado em tua casa, aqueles que te buscam, de coração está no nosso Deus. Quantos estão na casa de oração? Sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força do nosso Deus, o teu reino sobre nós. Queremos a glória a Deus. Vem, Senhor, sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssimo. Usar esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssimo. Usar esta nação é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Com as mãos levantadas, ouve o Senhor. Para permanecer nas orações, o que tu vais fazer para aplicar isso que nós trouxemos hoje, que nós vamos compartilhar nas células? Amém? Mais tempo na presença do Senhor. Quantos vão ter esse passo hoje? Eu vou colaborar, eu vou ser uma pessoa de oração. Aleluia. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Diga, seja uma pessoa de oração. Compartilhe aí com o teu irmão. Deus abençoe.